Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez, nesse webinar, um bate-papo do nosso ICO Series. Eu sou Irene Azevedo, eu hoje estou responsável pela prática de ICO da Lee Hatch Harrison, LHH. A LHH é uma empresa que, se a gente pudesse fazer um resumo, ela ajuda as organizações a desenvolver melhores negócios, melhores carreiras e melhores líderes. E dentro desse escopo tem a perna, por assim dizer, da transição de carreira. E dentro da transição de carreira, o ICO, que é uma prática que ajuda os executivos C-level a fazerem uma transição das suas carreiras. E hoje é um prazer imenso ter aqui a Ana e o Eugênio para a gente poder bater um papo sobre os desafios e as oportunidades, porque na crise tem sempre oportunidade. Então, eu vou deixar que a Ana e o Eugênio se apresentem, falem um pouquinho sobre os seus negócios, e aí a gente começa as perguntas, e você que está na plateia pode fazer perguntas pelo chat, que a gente vai acomodando essas perguntas quando elas vierem. Quem vai começar primeiro? Ana? Vamos lá. Então, eu sou a Ana Atena, sou CEO do grupo Travelex Confidence, é um grupo inglês, que aqui nós temos dois negócios aqui no Brasil. Nós temos uma corretora, né, uma corretora de câmbio, nós temos mais de 130 lojas espalhadas pelo Brasil, de Manaus até o Rio Grande do Sul, e temos um banco de câmbio, né? Fazemos importações, exportações, investimentos no Brasil, lá fora, né, remessas internacionais. Então, o grupo, nós temos duas áreas, um deles bastante vinculado ao turismo, né, aberto com lojas em shopping centers, que estão quase todas fechadas, né, e o banco operando ainda normalmente, mas afetado já pela própria decréscimo do mercado nessa época de pandemia. Muito bem, Eugênio. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Eugênio Drummond. Eu trabalho na Zydus Healthcare, lá fora Zydus, é uma empresa indiana de medicamentos. Ela está no Brasil há mais ou menos 15 anos. É uma empresa, no mundo eles têm 24 mil funcionários, atua em várias áreas, área de saúde humana, animal, medical devices, suplementos. E aqui no Brasil a gente tem 300 funcionários, metade desses funcionários está na força de vendas, um quarto no escritório e um quarto na nossa fábrica, né? E eu acho que o principal desafio hoje é realmente na área comercial, como é que vai ser essa interação com o médico, porque vários de nossos produtos dependem de prescrição médica e nos últimos 2 meses a gente tem tido, por razões óbvias, né, uma dificuldade muito grande de contactar os médicos. Ok? Essa é a Zydus Brasil. Muito bom. Então, eu queria começar falando um pouquinho da liderança, né? Esse é um momento em que o futuro, que sempre foi incerto, só que a gente não tinha consciência disso, agora esse momento nos traz a consciência de que realmente o futuro é incerto, né? E é isso que está nos afligindo a todos. E como é que vocês garantem que a liderança ela se mantenha estável e possa ajudar aos seus liderados, né, a que eles caminhem na direção que o negócio tem que caminhar? E depois, uma pergunta de $1 milhão. Como é que vocês vão garantir que elas voltem do jeito que vocês gostariam que elas voltassem? Agora, Eugênio, pode começar. Tá bom, vou falar primeiro, então. Bem, nesse primeiro momento, a gente está tendo uma preocupação muito grande com a saúde dos funcionários. Acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar agora é a gente olhar para assegurar que as pessoas que estão trabalhando na fábrica, por exemplo, a gente tem 75 funcionários, então a gente tem que garantir que eles estejam protegidos. Então, a gente tem uma série de ações na fábrica. Por exemplo, a gente colocou uma enfermeira tomando a temperatura das pessoas a cada 2 horas. A gente está fazendo um rodízio de máscaras para as pessoas, a cada 2 horas, trocarem
as suas máscaras, limpamos os dutos de ar-condicionado. Enfim, a gente tem que dar uma mensagem que a gente está, em primeiro lugar, preocupado com a vida das pessoas, né? E acho que o outro ponto também é a comunicação. Apesar da gente estar distante fisicamente das pessoas, a gente tem promovido eventos virtuais, né? Ou então atividades também de engajamento dos funcionários. Então, por exemplo, a gente fez um concurso de desenho para os filhos dos funcionários, para eles desenharem os pais nesse momento que eles estão passando. A gente promove um café virtual uma vez por semana. Então, o fato da gente estar longe fisicamente, né, não significa que a gente tenha que estar longe na mente, no coração e virtualmente. Então, a gente tem que estar próximo. Então, essas duas coisas, acho que comunicação e preocupação com segurança. Ótimo, obrigada. Ana? Olha, para não ser repetitivo, né, mas que eu acho que, com certeza, o pilar de todo mundo, o primeiro pilar, foi a gente cuidar da segurança dos nossos funcionários. Nós estamos hoje com, diria que praticamente 100% das pessoas em home office, né? E estamos conseguindo operar dessa forma. Então, o que a gente comunicou, acho que o principal foi a transparência e comunicação, né, para com todos os colaboradores. Utilização de ferramentas rápidas, né, todas essas ferramentas de comunicação, redes sociais, Zooms, Teams, etc. Treinamento, né, acho que a gente conseguiu colocar treinamento à distância e recapacitar as pessoas rapidamente. Eu acho que também a parte de redes sociais, engajamento, reconhecimento, tudo. Mas mais importante do que tudo isso, eu pedi para que todo mundo mantivesse o contato com 100% das pessoas por uma vez ao dia. Então, a gente faz checkpoints todos os dias, né, com horário marcado, e tem muita disciplina em KPIs, né? Então, a gente tem que ter toda essa parte de dashboards, monitoramento online, hora a hora do que a gente faz. Então, assim, a liderança, eu acho que a grande novidade disso é a gente percebe que as pessoas agem de formas diferentes, né? Então, assim, numa crise, é uma crise que a gente nunca viveu, né? Então, tem pessoas que começam a se comportar, umas paralisam, as outras correm, entram numa hiperatividade, tudo. Então, eu acho que esse engajamento, esse ponto de contato, essa conversa com as pessoas é super necessário no ambiente virtual para você alinhar o dia a dia. Não dá para passar 1 ou 2 dias sem ter a comunicação, né? Você tem que estar com todo mundo, com 100% das pessoas fora do escritório, você tem que ter o dia a dia e o contato. E até brinco, né? Eu falo, gente, eu quero ver o rosto também, né? Não só uma foto, mas deixa eu ver, porque a gente quer ver se está bem, se está engajado, se está concordando, né? Com toda a transparência, se está entendendo para onde a gente está indo, e esse contato, essa visualização é muito importante, né? Agora, a tua pergunta de $1 milhão era como saem? Eu acho que nós todos saímos nos conhecendo mais, né? Eu acho que a gente, competências, formas de liderança, formas de estar lidando com o novo e com o inesperado. A gente se conhece melhor, a gente aprende novas tecnologias que a gente não conhecia. E eu acho que como grupo a gente vai sair muito mais forte, porque se nesse momento nós não formos super transparentes e estivermos muito engajados e unidos para que a gente consiga ultrapassar esse momento, a gente não vai fazê-lo, né? Então eu acho que a gente vai sair se conhecendo melhor, com novas ferramentas e com um grupo mais engajado e mais transparente na comunicação. Muito bom. Então, nesse momento, né, de transformação que nós todos estamos passando, além de cuidar do curto prazo, qual tem sido o critério que vocês usam para garantir a transformação no médio e longo prazo? Quer dizer, o caixa está sofrendo para todo mundo, há espaço para pensar no médio e no longo prazo? Eu acredito que tem algumas oportunidades, né, que aparecem na crise. No nosso caso, por exemplo, infelizmente, algumas áreas terapêuticas, como saúde mental, a gente acredita que vai aumentar muito nos próximos meses. Então, produtos para depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar,
A gente está se preparando para trazer esses produtos, porque a gente tem visto um crescimento muito grande dessas patologias, também os suplementos alimentares. Então, como em toda crise, existem oportunidades, né? Como eu falei, como cidadão, é chato a gente ver que as pessoas estão dormindo menos, estão mais deprimidas, estão mais ansiosas, mas como executivo eu fico feliz de saber que a gente tem também soluções, né, para esses problemas, e que os médicos, os pacientes se beneficiam dos nossos produtos, né? Então, isso é um exemplo. A gente está atuando também nesse retorno desse novo mundo, né? Como que vai ser, por exemplo, a relação dos nossos representantes de vendas com os médicos. Então, a gente está criando agora um protocolo de saída dessa quarentena. Então, dando instruções, né, de como as pessoas têm que se comportar. Por exemplo, infelizmente, um aperto de mão vai ser uma coisa que vai provavelmente diminuir ou deixar de existir num curto prazo. Coisas simples, né? Não tocar em revistas na sala de espera, se possível, convidar o médico para sair do consultório, para tomar um café, para almoçar, porque esse é o principal desafio que a gente está sofrendo, esse question mark, né? Como que vai ser a relação da nossa força de vendas com os nossos prescritores, com os médicos. E assegurar também que a gente não vai estar colocando os nossos parentes, os nossos pacientes, clientes em risco. Então, usar máscara. Então, a gente está trabalhando muito nessa oportunidade de médio prazo, de portfólio, e nesse novo modus operandi da força de vendas. A longo prazo, eu acho que não mudou muita coisa. A gente, talvez, agora com o dólar mais valorizado em relação ao real, surgiram algumas oportunidades de compra de ativos aqui no Brasil, de pequenas e médias empresas que a gente já estava namorando, e agora, como a moeda, o dólar está mais forte, fica mais fácil, né, de adquirir um asset no Brasil. E também a entrada em algumas áreas terapêuticas que a gente não estava atuando, como oncologia, por exemplo, a gente já está querendo acelerar essa entrada, né? Mas o plano de longo prazo, confesso que a gente não teve nem tempo de revisitar e acredito que não vai mudar muito, né? A gente espera que isso vá passar em algum momento. Ana, longo prazo para você é quanto, hein? Porque no outro dia me disseram que longo prazo atualmente é 2 meses. Então tá ótimo, porque a gente nunca pensou tanto em longo prazo, então, né? A gente passa todos os dias pensando como é que vai ser esse... Acho que, para falar a verdade, Irene, acho que a gente nunca pensou tanto no futuro da empresa, né? Porque é uma mudança tão grande e a gente tem riscos e tem oportunidades sempre, né? Tem oportunidades de aquisições, tem oportunidade de crescimento. Acho que com a digitalização, a gente, com o nosso banco, a gente tem a oportunidade, com o Open Banking, com uma série de ferramentas e aberturas também do Banco Central, de estar oferecendo as correntes virtuais, digitais, locais e externa para os nossos clientes, né? Facilitar a vida dele. Nós já operamos de forma totalmente omnichannel, mas a gente está pensando e modificando esse nosso futuro a cada dia, porque a gente não tem cenários definidos, né? Então, na realidade, eu acho que a gente nunca pensou tanto em várias possibilidades e tão diversas para a nossa empresa, porque você tem que trabalhar com um cenário, como os economistas dizem, né? Vai ser um cenário em V, de recuperação rápida, vai ser um cenário em U, onde você vai demorar muito tempo, ou vai ser um cenário em L, onde vai demorar muito. E você tem que ter planos para todos esses cenários, né? Então, assim, sim, a gente tem que ter tempo, a gente não tem o direito de não pensar no futuro, porque o tripé do nosso negócio realmente são nossos colaboradores, nossos clientes, que são o centro de tudo, né? E a sustentabilidade da nossa empresa. Então, a gente está tendo que repensá-la diariamente e reformular planos todos os dias, né? Que bom. Olha, tem uma pergunta aqui do Turri, eu vou pedir licença a ele, vou alterar um pouquinho esta pergunta,
porque, na verdade, vocês até falaram de que vocês estão com tecnologia de home office, né? Fizeram apoio para as pessoas, pode até incluir condicionamento físico, mas ele faz uma pergunta que é interessante, eu queria saber de vocês. Vocês analisam cenários de oportunidades caso ocorram novas pandemias no futuro? Ana. Olha, porque é o seguinte, a Ball, no outro dia, falou que eles, em janeiro, tinham um cenário de pandemia, né? Vocês já pensaram nisso? É uma pergunta interessante, né? Porque a pandemia pode voltar, pode aparecer outra, ninguém sabe, né? Não, assim, a gente tem que pensar, né? Na realidade, vários países já estão pensando em que isso volte a ocorrer, né? Então, eu acho que um trabalho híbrido, home office, de recursos tecnológicos que permitam a gente se adequar rapidamente, vai ser uma realidade nova, né? A gente tem visto, inclusive, indústrias completamente diferentes, como automobilísticas, etc., dizendo que o transporte público está afetado para sempre, né? Que talvez volte a um transporte individualizado. Então, assim, a gente tem que pensar e tem que se preparar. Aliás, a gente tem conversado muito em dizer se a gente continua trabalhando, se na volta a gente volta, ou se a gente já não deve voltar tanto, né? Ter um híbrido de home office e trabalho local, porque a gente vai ter que estar preparado para isso, né? Enquanto não tiver, principalmente, não tiver uma vacina para o coronavírus, né? Exato, essa é a pergunta de $1 milhão. Quando e se vem a vacina, né? E aí, Eugênio? Olha, eu acredito que, para ser sincero, a gente não está pensando em outra pandemia, não. A gente está pensando como vai sair dessa, né? A empresa tem alguns exercícios aí de crisis management, onde a gente tenta antecipar alguns problemas. Eu acho que o que a gente está aprendendo muito com essa situação, e a gente vai sair transformado, como a Ana falou. Então, por exemplo, na área de logística, a gente está tendo um gargalo muito grande, porque como os produtos não essenciais, as rotas internacionais diminuíram muito, e isso acabou afetando os produtos essenciais, como os medicamentos, né? Então, as matérias-primas, os princípios ativos, até produtos finais que vêm da Índia, da China, a gente está tendo uma certa dificuldade de importar. Não só pela diminuição do número de rotas, mas também porque esses países, a Índia e a China, no primeiro momento, eles seguraram alguns produtos que eram importantes para o tratamento de sintomas relacionados à gripe, etc. Então, a gente ficou com mais ou menos quase 60 dias sem poder importar o paracetamol da Índia, por exemplo. Depois eles aliviaram essa barreira, não só para o Brasil, mas para todos os países, não foi um privilégio nosso, e a gente está conseguindo importar. Então, acho que é um aprendizado, né? Como cidadão brasileiro, eu fico pensando o quanto que a gente é dependente desses países, né? Da China, da Índia, para esses bens assim tão básicos, né? Importantes como medicamentos. Ainda bem que a gente não tem uma dependência na área de alimentos, por exemplo, que o Brasil é um pouco bem mais independente na área de alimentos, mas em medicamentos é um ponto que a gente está levantando, e eu acredito que o governo brasileiro vai repensar essa dependência que a gente tem, né? E o outro aprendizado também como eu falei, essa relação com os funcionários. A gente está vendo, como a Ana mencionou, pessoas reagindo de forma diferente. Então, foi para a gente um desafio, né, convidar os nossos colaboradores da fábrica para voltar a trabalhar. Eles tiveram aí mais ou menos uns 15 dias de break, até a gente saber o que ia fazer. Mas como a gente tem muitos pacientes que dependem dos nossos produtos, são produtos para uso crônico, né? E a nossa indústria é uma indústria essencial, eles tiveram que voltar, né? Só que tem pessoas no grupo de risco, que a gente não
convocou, vamos dizer assim, a gente deixou essas pessoas em casa, que é mais ou menos uns 10% do efetivo, e teve algumas pessoas que disseram, eu não vou voltar porque eu não me sinto confortável em andar em transporte público, e a gente deixou essas pessoas também confortáveis para não voltarem, né? Então, a gente tem hoje mais ou menos 80% do nosso efetivo da fábrica trabalhando, e esse respeito, né, à vontade das pessoas, a gente tem que levar em consideração porque cada pessoa reage de uma forma diferente. E a gente pode também proporcionar, né? A gente está pagando o Uber dos funcionários, a gente está contratando vans para evitar que eles andem nesses transportes públicos muito lotados. Então, essa relação eu diria até de carinho, de afeto, de respeito com os funcionários, eu acho que também é um outro aprendizado. Acho que a gente vai sair melhor disso depois dessa crise. Nessa pergunta, vou só pegar um minutinho você aqui, que você falou um ponto em que você responde uma parte da Veridiana, depois eu volto para a Ana. Você falou que você estava se preocupando, mas como é que você garante, né, que a sua liderança esteja passando essa preocupação para baixo? Eugênio, né? Eugênio, Sim. Continuando, que você já falou um pouco, você falou, aí já que você se adiantou, eu já peguei isso, depois eu passo para a Ana. Claro, claro. Bem, a gente está tendo uma comunicação bem frequente, bem transparente, e eu, pessoalmente, a gente elegeu, junto com os diretores, a gente fez uma lista de pessoas que a gente tem que falar diretamente, né? Então, geralmente, N+2, a gente liga diretamente uma vez por semana. Então, eu, por exemplo, falo com todos os gerentes executivos e os diretores, lógico, né, que já fazia parte da minha rotina, para que a gente garanta uma comunicação clara. A gente tem lá uns 5 pontos, 5 mensagens principais que a gente passa, e tem um ajuste semanal que a gente faz nessas mensagens, para assegurar que a gente tenha o mesmo alinhamento, a mesma mensagem para os funcionários, né? Então, acho que essa comunicação, transparência, alinhamento é bem importante. Outra coisa, a gente, como eu comentei antes da gente iniciar a live, a indústria farmacêutica acho que é privilegiada, porque a gente está conseguindo manter o nosso negócio. As idas, por exemplo, a gente está crescendo ainda 5% no year to date versus o mesmo período do ano passado. Está aquém do nosso objetivo, que era crescer 15%, mas nesse momento é um privilégio crescer, né? Só o fato de estar crescendo já é um ponto fora da curva. Então, a gente aproveita também esse momento, que é bom em relação ao mercado, para divulgar esses resultados para os funcionários e passar uma certa tranquilidade, porque tem muita gente com medo de desemprego, de ser... enfim, e a gente tem passado essa tranquilidade para as pessoas. Então, uma vez por mês, a gente faz uma reunião de resultados sobre o mês passado, a gente fala dos achievements, a gente tenta colocar a moral das pessoas lá em cima, né? E para o pessoal da fábrica, por exemplo, a gente fez um vídeo que foi muito emocionante com as pessoas que estão em casa batendo palmas, né? Apreciando o trabalho deles e felicitando eles agradecendo, né, pelo fato de eles estarem trabalhando. A gente pegou também alguns pacientes e médicos que ou usam ou prescrevem os nossos produtos para fazerem algum depoimento e passamos isso para o pessoal da fábrica, para eles se sentirem valorizados nesse momento, porque hoje a gente está enfatizando muito a importância do profissional de saúde, que é realmente quem está na linha de frente, né, desse processo, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, mas um operador de máquina da indústria farmacêutica, na minha opinião, ele é tão importante quanto um profissional de saúde, porque se não tiver o medicamento para chegar no hospital, na farmácia, essa cadeia também vai ser rompida, né? Então, a gente está valorizando muito o trabalho das pessoas e mostrando que eles não estão só colocando um tijolinho, né? Eles estão construindo uma catedral, né? Não é só
colocar um tijolinho a mais. Então, passa muito pelo lado psicológico, sabe? De você motivar as pessoas e colocá-las para cima nesse momento difícil. Ótimo. Ana, então agora me diz como é que vocês estão fazendo aqui para garantir que a liderança passe isso para baixo, né? Eu acho que assim, para nós já foi um pouco mais fácil, porque a gente já vinha numa pegada de ter monitoramento de resultados, OKRs e KPIs online, né? Então, a gente já vinha implementando essa cultura de que as pessoas acompanhassem os resultados no momento que está e já rerotear. Então, mas basicamente eu acho que principalmente os grupos, né? Os grupos checkpoints diários, os líderes de squads, então não só grupos verticais, mas também multidisciplinares, né? Eu acho que essa faz a diferença, não adianta só de cima para baixo, mas como a gente não está presente, a gente tem que ter certeza de que os grupos multidisciplinares, eles têm contatos constantes e vão adequando a nova situação que a gente tem visto, tem redes sociais, né? E eu acho que, assim, a principal, assim, tem todos os canais de comunicação abertos, as pessoas têm, a gente tem canal com o presidente, canal de sugestão, canal com... As pessoas podem se manifestar. Acho que esse é o ambiente que a gente assegura que qualquer dúvida, a pessoa volte com a pergunta e que a gente vai tentar resolver, né? A gente também faz a parte de lives, a gente faz a parte de checkpoints diários, e o grupo, assim, todo mundo conhece os task forces, todo mundo conhece os resultados que estão sendo aferidos, o que a gente está planejando, se a gente muda a rota, a gente está comunicando, e a gente está mantendo os grupos de inovação também. Então, assim, a gente tem uma cooperação, a gente pede para que os funcionários tragam novas ideias e a gente as utiliza, né? A gente continua com todas as campanhas de reconhecimento, toda a parte, porque aqui a gente já tinha uma relação, né? A gente tem você conheceu, a gente tem um pub aqui que toda última sexta-feira do mês também a gente tem a festa de relacionamento. Então, acho que essa proximidade é importante. E o poder das pessoas, né, não ter muita hierarquização na hora do contato. Eu acho que essa que dá uma flexibilidade maior para a gente. Muito bem, Ana. Continuando aqui, depois eu passo para o Eugênio. O Jefferson, que é da Travelex, pergunta... que pode ser para você, mas depois você pode responder também, Eugênio. Ele diz o seguinte: hoje a dependência de operações comerciais e afins entre os países. Essas dependências podem ser totalmente modificadas ou alteradas, ou, de fato, teremos um colapso dentro de alguns segmentos? Essa é uma ótima pergunta. A gente tem discutido muito com vários economistas mas com certeza a tendência de globalização ela vai ser modificada, né? Porque tudo é adequado num determinado nível de preço de insumo que você pode colocar dentro do seu produto, né? O Brasil abriu mão de várias áreas, né, da sua indústria por permitir a importação desses insumos a preços muito mais baratos do que a produção local, do que o custo de produção local, e agora de novo, com essa nova taxação, vai ter de novo incentivo a algumas áreas. A gente vai ter que reprocurar o equilíbrio. E não é, né, Jefferson, só um fator de custo, né? É um fator também de confiança, que o Eugênio até pode nos dar um exemplo melhor, não necessariamente de falta de confiança, mas você fica desabastecido porque em determinada situação o país resolve segurar o insumo para ele, não exportar, e você fica, como se você é dependente, você fica totalmente à mercê da situação. Então, acho que a gente vai ter uma grande modificação aí, não é uma sim ou não, mas que vai ter que ter um reequilíbrio, vai, né? Eu acho... nisso que ele falou, quer dizer, até o que o Eugênio já tocou, depois eu volto para o Eugênio, a gente está vendo que até a produção de máscaras antes estava totalmente na China. Hoje já está, e os respiradores, né? Hoje já está se pensando de fabricar respirador nos países, porque estava tudo fora, né? Eu acho que a gente vai ter um shift também, não? Nós, Estados Unidos. Nós, o Brasil, o mundo inteiro. O mundo inteiro, né? Porque você imagina, né, numa situação onde o próprio Estados Unidos, para conter, ele teve que importar da China, né? Pois é. As máscaras e remédio e testes, né?
Então, assim, é uma situação onde até o Trump levou vantagem nisso, com certo protecionismo que ele prega, né? De que a gente tem que ter pelo menos o mínimo necessário incentivado para a gente poder manter a produção local e não ficar à mercê de terceiros, né? O que vai alterar um pouco a estrutura de produção dos, né? Vai, mas assim, infelizmente, Irene, o que a gente tem aqui no país é que assim, fechar a fábrica é rápido. Agora, abrir e recriar não é um processo tão rápido quanto o fechamento. Então, assim, respondendo um pouco mais, é um processo que deve acontecer, mas ele não acontece do dia para a noite, né? Você não cria uma fábrica do dia para a noite no país, né? Muito bem, Eugênio. Eu comentei sobre esse ponto, eu acho que está sendo um aprendizado muito grande, né, sobre essa dependência que a gente tem da Índia, da China. A gente tem visto exemplos aí clássicos, né, em relação aos respiradores, às máscaras, mas tem exemplos que não são tão visíveis ao público, né, que eu comentei sobre esses princípios ativos, matérias-primas, que infelizmente a gente é muito dependente, né? Então, eu acho que tem alguns governantes que vão realmente repensar essa dependência, principalmente para essas indústrias mais estratégicas, como eu acredito que a área de medicamentos assim como de alimentos. Mas talvez, no caso do Brasil, infelizmente, a gente vê tanta falta de investimento em ciência e tecnologia. Eu não sei se a gente vai reagir tão rápido, sabe? Eu acho que ainda é um pouco discurso aqui no Brasil. Espero que a gente aprenda com essa situação e que a gente dê mais incentivo para pesquisa, desenvolvimento. E também não é fácil. Algumas indústrias são muito capital intensive, né? Você precisa investir muito para daqui a 5 anos, 10 anos, você começar a ter o retorno sobre aquele investimento. Então, as grandes empresas multinacionais da área de medicamentos, elas vão pensar se realmente o Brasil é o local correto para se ter uma grande fábrica, para ser um hub para a América Latina, porque existe um custo Brasil, né, de se instalar essas fábricas, e a gente não consegue 3 mulheres grávidas por 3 meses não conseguem ter um filho, né? Não é uma coisa tão simples. Você tem que dar tempo ao tempo, né? É como o desenvolvimento de uma vacina. A gente tem que respeitar o tempo natural das coisas. Então, não vai ser uma reação tão rápida. Mas acho que está sendo um grande aprendizado. A outra área também é essa área de logística, né? Que a gente está sofrendo muito porque existe um certo oligopólio, né, das grandes empresas transportadoras internacionais e essa situação de redução drástica das rotas internacionais, ela fez com que os fretes eles crescessem exponencialmente. Então, você pensa assim, poxa, se você reduzir o número de rotas em 1/3, os fretes vão aumentar na mesma proporção, mas de fato eles aumentam 5 vezes, 6 vezes mais. Então essa relação de oferta e demanda, ela está sendo muito desequilibrada, porque tem poucas empresas que dominam esses mercados, né? Mas eu estou esperançoso que o governo brasileiro vá olhar essa área de ciência e tecnologia, de investimentos na indústria farmacêutica com outros olhos, porque eu acho que isso ajuda. A Zidos, por exemplo, já pensou várias vezes em aquisições, em abrir algumas fábricas aqui, mas quando a gente olha o custo de entrar, por exemplo, numa Tailândia, no Vietnã, até mesmo no México, é muito menor do que o do Brasil. Então, você tem que ter uma série de facilitadores para estimular essas empresas a entrarem no nosso país. Muito bom. Agora, a Cristiana Benevides fez uma pergunta que eu queria fazer para os dois, né? Vocês implementaram alguma iniciativa durante esse período que, por algum motivo, não deu o resultado esperado? Eu acho que sim, né? Não dá o resultado esperado, assim, a gente vai tentando
novos. Por exemplo, a gente tentou, assim, não deu totalmente esperado, né? Mas a gente, por exemplo, a gente pegou o pessoal de loja e capacitou-os para ligar para os clientes, né? Para colocar. Então, no primeiro momento, lembra que a gente teve que mandar a pessoa ter computador em casa, internet, etc. E ela recebeu um número que era um número que a pessoa não reconhecia como sendo o número da empresa, né? Porque ela está ligando da sua casa no primeiro momento e não conectada no sistema total. Então, houve sim, no início, um pouco de desconfiança das pessoas, mas falou, aí é da empresa mesmo, né? Então, a gente teve que rerotear. Às vezes, ela via um DDD que não era o que ela estava acostumada, da cidade onde ela estava acostumada. Então, assim, daí muitas vezes a gente teve que falar, não, espera um pouco, quem te atendia? A tal pessoa. Então, vou pedir para tal pessoa te ligar e para você... Então, sim, existem essas coisas da gente ter implementado e não saber exatamente a reação, principalmente porque a gente tem que tomar muito cuidado agora, principalmente no nosso segmento, com a parte de hackers, né? Porque está tendo agora, principalmente toda, o pessoal tentando... né, hackear os sistemas, entrar nas VPNs, todo mundo trabalhando de casa, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, os clientes também têm. Então, assim, sim, algumas coisas a gente está aprendendo, né? Acho que é um aprendizado contínuo, não, nada, assim, a gente não tinha como saber. Então, sim, tem bastante coisa que a gente implementa e não é exatamente como a gente planeja, né? Muito bom, é isso mesmo. E a vida é feita disso, né? E atualmente vai ser uma série de erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos. Mas eu acho que assim, acho que a gente está tendo mais acertos. Acho que esse maior contato com o cliente, Irene, é uma coisa assim que está trazendo muita surpresa para a gente, porque a gente sempre foi mais passivo, né? A gente ficava para servir o cliente quando ele nos procurava e não a gente ativamente procurando, né? Então, assim, a gente está tendo descobertas, né, que são, assim, maravilhosas, porque a gente está com clientes que precisavam pagar colégio de filho no exterior, etc., e falava, meu Deus do céu, eu estava desesperada aqui, sem saber como eu ia fazer, porque estava fechado, eu não podia, então foi um serviço, eu te agradeço, os clientes mandam agradecimento para a gente, dizendo, nossa, foi bacana você ter me ligado, tudo para se colocar à disposição. Então, a gente também tem tido vários aprendizados positivos, não só erros, mas vários aprendizados. Que bom. Diferente do script, diferente para melhor também, né? É isso, que bom. Eugênio? Mais uma vez, eu volto nessa relação aí com os nossos prescritores, com os médicos, né? A gente tem aprendido muito de qual é a melhor forma da gente entrar em contato com eles e criar um share of voice. A gente viu uma queda em abril, por exemplo, de 90% do número de contatos face-to-face na indústria farmacêutica, segundo o IQVIA, né, que é o principal fornecedor de informações da indústria, e uma migração muito grande para plataformas digitais. Então, em algum momento, eu acho que a gente foi um pouco, talvez, a gente forçou um pouco uma barra, foi um pouco invasivo, e alguns médicos disseram, olha, não é o momento, vocês têm que esperar um pouco, esperar isso passar, até porque tinha alguns médicos que estavam em casa cuidando dos seus filhos porque as escolas fecharam, né? Então, eles não estavam com cabeça para receber representantes de vendas. Quando eles tinham algum tempo disponível, eles estavam atendendo os seus pacientes. Então, essa nova relação está sendo muito difícil. A gente está tentando, por exemplo, nas sociedades médicas, eles têm algumas plataformas de treinamento, então a gente está se associando a algumas associações médicas da neurologia, da psiquiatria, gastroenterologia, para tentar ter um pouco de share of voice nesse treinamento que eles dão para os médicos. Nos produtos que a gente pode fazer uma comunicação direta para o consumidor, como os suplementos alimentares, a gente está usando muita revista que fala de saúde, porque agora as pessoas estão buscando melhorar a sua imunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma comunicação com muita responsabilidade, né? Porque a gente não pode criar uma esperança na pessoa que, simplesmente por aumentar sua imunidade, ela vai ter uma cura da doença. Então, tem que ter uma comunicação com muita responsabilidade. Então, eu acho que a gente está aprendendo todo dia, sabe? Eu acho que errou no primeiro momento de tentar
a qualquer custo voltar para o consultório, e a gente teve chega para lá, eu falo não só pelas Idos, mas por toda a indústria, e agora a gente está aos poucos conseguindo retomar esse contato, né? E respeitando, acho que cada médico vai ter um modus operandi, aqueles mais reticentes à tecnologia, a gente vai ter que chamar para um café, encontrar no estacionamento, chamar para um almoço, e aqueles os médicos mais jovens, mais abertos à tecnologia, a gente vai conseguir, através dessas plataformas, se aproximar deles, né? E, por exemplo, as amostras, a gente começou a enviar a amostra por correio e foi um custo assim absurdo, porque agora também os correios estão com as tarifas muito altas. Então, a gente, para servir o médico, a gente começou a ter esse tratamento, mas financeiramente não é viável. Então, a gente deu um passo atrás. Então, a gente está aprendendo. Eu acho que todo dia está sendo erro e acerto, mas a gente continua tentando. Muito bem. Eu vou perguntar algo para a Ana e depois, logo em seguida, para você, Eugênio. Você acha, então, Eugênio falou, tá mudando a maneira de se relacionar com o médico, vocês também tiveram uma mudança de se relacionar com... Você também mencionou isso com seus clientes. Você acha que esse modelo, e é até uma pergunta do Rogério, né? Você acha que haverá uma mudança do modus operandi da empresa? Por exemplo, uma maior virtualização das lojas, no seu caso, Ana? A gente acha e a gente já vinha fazendo, né? Porque a gente hoje opera por todos os canais, né? Pelo aplicativo, pelo app, no iOS, no Android, por WhatsApp, por telefone, pela web. Então, a gente já vinha se transformando, já estava em omnichannel, né? Eu acho que sim, eu acho que o contato do cliente ele tem que ser feito da maneira que agrada o cliente, né? A gente tem certas pessoas que gostam ainda do contato humano. Nós somos seres relacionais, né, Irene? Então, assim, É verdade. pessoas ainda precisam dele. Então, acho que sim, muda, já era uma tendência, ela acelerou um pouco isso, e a gente precisa estar olhando para o outro, né? Eu acho que é o momento da gente estar unido, compartilhando, né? E olhando para o outro. Até se você me permite, né? Tem uma pergunta aqui que fala assim, como é que vocês estão pensando sobre a coletividade, né? Então, é exatamente isso. Como o nosso tripé, né? Colaborador, cliente, empresa, a primeira coisa que nós fizemos para os nossos clientes também, que de novo muda, né, a forma como a gente se relaciona e se virtualiza, foi baixar nossas tarifas, né? Porque nós sabemos que teve um momento que as pessoas precisavam, tinha filhos, amigos, tudo que estavam presos no exterior, né, e não podiam voltar. Então, a parte de concierge, baixar as tarifas, nós temos no banco contas correntes em moedas estrangeiras para 70% das agências do mercado de turismo tem contas correntes em moedas estrangeiras conosco, né? Então, nós praticamente zeramos as taxas. O setor de turismo está sofrendo demais, né? Então, eu acho que sim, tudo muda, né? Nessa pandemia está fazendo não só mudar a forma de contato, mas também o olhar para o cliente, né? E compartilhar um pouco, porque assim, se a gente não tiver, tem todo mundo entender a sua dor, né? Então, muda a forma de contato, muda a forma de cobrança, como é que eu posso te ajudar nesse momento para você passar, né? E eu acho que, sim, a mudança é grande, mas a gente não pretende não ter presença física, a gente ainda acha importante o contato, né? E a gente tem muitos clientes que ainda querem conversar com a pessoa pessoalmente, né? Para entender, para uma observação, para uma consultoria, né? Porque a gente faz toda a parte de consultoria para importação, exportação, explica. Tem pessoas que querem, valorizam. Aliás, a gente é reconhecido por essa valorização de contato. E até a pessoa que vai viajar, muitas vezes, ela conversar e perguntar assim, mas quanto que você acha que eu preciso levar em dinheiro? Quanto que eu preciso levar? Ela quer conversar, às vezes é a primeira vez que ela está saindo do país. Então, assim, a gente acha que muda, mas a gente quer deixar uma empresa que a pessoa tenha contato da forma que ela quiser, né? E que ela sempre tenha a pessoa para atender e ela sempre saiba quem é. Porque a gente acha bem importante essa parte de não perder a humanização no contato com as pessoas, né? É assim, eu posso ligar e ser atendido por um robô, mas se eu quiser falar com a Irene, eu quero achar a Irene.
Isso é verdade, que eu no outro dia telefonei para lá, atendeu uma pessoa que nem era, eu precisava falar com a Paula, e a pessoa me deu o telefone, olha, por favor, você faz isso, liga para tal, e eu fui passar para a Paula. Aqui todo mundo fala com todo mundo dá o telefone de todo mundo, porque nós estamos 100% à disposição dos nossos clientes, dos nossos colaboradores. Eu acho que Estou dando o meu depoimento. Obrigada. Funcionou, pelo menos. Funcionou. Muito bem, Eugênio. E aí, muda a maneira de se relacionar com o médico? Como é que fica para vocês? Muda totalmente, né? Eu acho que como a Ana falou, a gente tem que se adaptar às necessidades do cliente, né? E o cliente é que vai definir a forma como ele quer ser contactado, né? Então, hoje a gente tem visto três perfis, né? Aqueles médicos que realmente não estão no mood, né? No humor, no momento de receber visita, e eles não querem nem receber informações científicas, nem amostras, nem contatos, eles estão realmente totalmente fechados, a gente tem que respeitar. E porque a gente sabe que não é nada pessoal, é uma atitude em relação a todas as empresas, e não só em relação aos nossos representantes. Tem aqueles que, no outro lado do espectro, já estão começando a abrir seus consultórios, e essa questão de marcar hora é uma coisa nova para a indústria farmacêutica, porque o médico ele marca a hora com os pacientes, mas geralmente as nossas entradas nos consultórios eram entre um paciente e outro. Então agora a gente está conseguindo já se organizar para evitar aquela sala de espera no consultório muito congestionada, e porque o representante de vendas ele é mais um fator de risco na cabeça do médico, porque ele está entrando em contato com os seus pacientes, né? Infelizmente, e é uma verdade, né? Quanto mais pessoas na sala de espera, mais o risco existe. E existe aquele in-between, né? Que fala, olha, eu não consigo te ver aqui no consultório, mas vamos marcar um café, vamos almoçar fora, me encontra aqui no estacionamento. Então, a gente tem que se adaptar e, além disso, assegurar que a nossa equipe de vendas tenha todas as ferramentas necessárias. Então, a gente tem, hoje, talvez um representante que consiga fazer 0 de visita presencial e vai fazer 12, 13 ligações por dia e fazer tudo virtual. E tem aqueles que estão, talvez, num município um pouco mais aberto, como, por exemplo, Florianópolis, que está começando a abrir, né, os serviços, até alguns serviços não essenciais, onde alguns médicos estão um pouco mais receptivos, e vai conseguir fazer, talvez, 4 visitas presenciais e 8 virtuais. Então, o importante é o representante ter a ferramenta necessária para ele se moldar a essa necessidade do cliente, né? Isso na parte promocional, que eu estou enfatizando muito, mas tem outras áreas, por exemplo, a área de visitação na farmácia. Existem também alguns farmacêuticos mais abertos, né, a conversar com o representante, porque a gente tem que ir na farmácia para olhar o nosso share of voice, olhar posicionamento de produto na prateleira, perguntar se tem falta do produto. Então, tem alguns farmacêuticos que estão no mood, né, de fazer isso, tem outros que estão um pouco mais, olha, volta mês que vem, que ainda não é o momento. Então a coisa vai mudar, assim. Eu acredito que o novo normal ele não vai ser como antigamente. A gente vai ter alguma coisa híbrida, onde a gente vai ter que usar a tecnologia. Infelizmente, na nossa indústria veio um pouco a forceps, né? A gente não estava tão avançado quanto a indústria da Ana, mas vai ter um híbrido aí daqui a uns 6 meses, 1 ano. Mas eu lembro quando teve, por exemplo, o atentado de 11 de setembro, né, de 2001, que o mundo mudou completamente, né? As inspeções nos aeroportos, isso tudo foi uma coisa muito nova, né? E eu acho que o mundo agora, pós-pandemia, também vai ser diferente. Vai ter gente que não vai apertar a mão, vai andar de máscara, e a gente vai ter que se acostumar com esse novo mundo. Aliás, quando eu ia para a Índia, por exemplo, passava por Dubai, passava
pela Ásia, a gente já via muitas pessoas usando máscaras, já era um hábito, né, entre principalmente os asiáticos, e eu acho que a gente vai começar a ter esse hábito agora, até para respeitar o ser humano que vai estar do nosso lado. Então, muita coisa vai mudar, com certeza. Muito bem, você falou de novo normal, e aqui tem uma pergunta do Denis, falando como é que será o comportamento das lideranças no novo normal. E eu vou complementar o seguinte: que características, o que comportamentos vocês acham que as lideranças vão ter que ter para poder enfrentar esse novo normal? Ana, por favor. Eu acho que a gente vai ter que... humildade, porque a gente vai ter que estar aprendendo sempre, né? Acho que humildade, hierarquização e compartilhamento, né? Porque sem esses tripés a gente não vai conseguir fazer, porque a gente vai ter que reaprender, a gente vai ter que reaprender junto. Então, assim, a gente tem que aprender a ouvir, né? Nós, líderes, muitas vezes, às vezes a gente fala mais do que ouve. Eu acho que receber, né? Analisar, compartilhar e estar junto, né? Acho que vai ser a grande diferença, é a grande diferença nesse momento, porque não tem mais. O modelo antigo não serve mais, né? Mudando e a gente precisa criar juntos um novo modelo. Então, acho que é isso. Também... Eugênia? Eu acho que as pessoas vão ter que trabalhar de forma muito mais colaborativa, né? Essas ferramentas, antes da gente começar, a Ana estava falando de todos os recursos, né, que a gente tem no Teams, por exemplo, de compartilhar apresentações, de fazer mudanças nas nossas apresentações ao mesmo tempo. Então, entender que num determinado grupo não depende muito, a liderança não vai depender muito da hierarquia, mas daquele momento que o grupo está precisando. De repente, um membro de um time ele vai ser líder no momento, ele vai ser liderado no outro, dependendo da circunstância onde a gente está, né? E essas ferramentas, eu acho que, bem ou mal, tem ajudado muito no desenvolvimento de novos skills, de novas habilidades. Eu vejo, por exemplo, nessa construção de apresentações, de PowerPoints, as pessoas colaborando muito e de forma, acho que muito produtiva com essas ferramentas. Então, essa colaboração, acho que para mim vai ter que ser essencial. Outra coisa é uma visão mais humana, né? É interessante que eu, por exemplo, como eu comentei, a gente selecionou um grupo de pessoas para a gente ligar, né, semanalmente e falar um pouco da vida, né? Perguntar como é que está você, como é que está a família, deixar a pessoa desabafar e a gente... e não necessariamente falar de negócio, mas só para a pessoa ficar um pouco tranquila, saber que o emprego dela está garantido, que a gente vai passar por isso, dar uma voz de esperança. Então, essa visão um pouco mais humana, de olhar o ser humano antes do empregado, né? Eu acho que também vai mudar bastante. Então, a gente tem que... esse momento está sendo um momento de um olhar um pouco mais humano, mais caridoso, mais ameno e não tanto para o negócio. É claro que no final, né, da discussão a gente fala de KPI, fala de resultado, mas aquele quebra-gelo ele está sendo um pouco mais longo do que o habitual, sabe? Então, principalmente para as pessoas que não conseguem levar muito bem essa situação. Por exemplo, a gente tem funcionários que antes da pandemia eles não tinham o laptop da empresa, a conexão em casa não era muito boa, eles não têm um ambiente de trabalho, um escritóriozinho, um cantinho onde eles possam trabalhar. Então, a gente teve que ajudá-los, né? Então, a gente alugou mais de 30 laptops, a gente está ajudando com a conexão rápida para alguns funcionários. Tem que ser compreensível, às vezes a gente vê um filho correndo, um cachorro correndo na sala,
e, enfim, faz parte desse novo mundo, né? E dar essas ferramentas para os funcionários se sentirem acolhidos, se sentirem protegidos e saber que a empresa está do lado deles, independente se eles estão no escritório, se estão em casa, se estão na fábrica, mas a gente está tentando apoiá-los de qualquer forma. Muito bem. Eu só complementaria das características, dos comportamentos. Eu acho que nós todos vamos ter que ter uma grande adaptabilidade, porque os momentos vão ser sempre novos e a gente vai ter que se adaptar aos novos momentos, e principalmente muita resiliência, porque provavelmente a gente vai ter bastantes desafios e com certeza devemos sair melhor do que entramos. Estamos chegando aqui ao final e eu queria então deixar para que Ana e Eugênio se despedissem de vocês, né? Infelizmente, eu não posso fazer todas as perguntas que tem aqui, que nós não temos tempo, mas eu queria que eles dessem a última mensagem para vocês. Ana, querida. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Irene, que você é uma pessoa incrível, muito humana, que eu acho que nesse momento, acho que a empatia, a humanidade, o querer bem ao outro, ele está prevalecendo sobre qualquer outra coisa. Então, obrigada por a gente poder participar, obrigada a você, parabéns aí por tudo que você faz, por tudo que você é, pelas pessoas, né, que te conhecem. Obrigada. Mas eu acho que assim, é a oportunidade da gente dizer, a gente não sabe, e ninguém sabe o que vai acontecer. Que a gente tente, cada um tente o seu melhor, porque a gente tem famílias e vidas na mão, né, e a gente tem que tentar sustentar da melhor forma possível, né, contrabalanceando o tripé. Então, assim, o que eu sempre peço é para me deem a chance de errar, mas a gente está sempre fazendo, tentando acertar, né, pelo bem de todos da coletividade, e que a gente saia dessa aprendendo pelo menos alguma lição boa, né. Assim, o cenário não é fácil, nem visível, mas eu sou uma otimista sempre, né, porque eu falo assim, acreditar que isso não vai passar, não adianta, porque daí nós teríamos que parar com tudo, né? Então, vai passar e a gente vai estar tentando passar da melhor forma possível. Então, obrigado, prazer, Eugênio, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Eugênio? Obrigado, Irene, pela oportunidade. Obrigado, Rafael. É um prazer estar dividindo esse espaço aqui com a Ana. Foi um prazer te conhecer, Ana. E obrigado a todos os participantes também. Eu queria dizer que a gente tem que ter muita calma nesse momento, muita paciência, saber que esse momento ele vai passar, né? Tem uma curva matemática que em algum momento isso tudo vai terminar, e estar próximo das pessoas que contribuem, né, para o nosso negócio. Eu acho que esse contato pessoal, esse lado humano, para mim, é o lado que acho que a nossa empresa está desenvolvendo bastante. Os desafios, eles sempre vão existir, mas a gente também consegue encontrar algumas oportunidades nisso tudo. Então, a gente tem que realmente focar o tempo nas oportunidades e tentar continuar superando esses desafios, né? Então, Irene, eu te aprecio muito, tenho muita consideração por você e sempre que você me convidar, eu vou estar à disposição, tá bom? Muito obrigada, os dois, né? Tanto Eugênio quanto a Ana, duas pessoas queridas, fazem parte da minha vida. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, também um prazer imenso estar com essa plateia, que tem sempre nos prestigiado, e